Olá, sou Francisco Bittencourt e hoje vamos conversar mais uma vez sobre causos de um gestor de pessoas. E o caso que eu trouxe hoje para vocês, que poderá ser acessado pelo YouTube ou pelo Spotify, ele remonta a um tempo em que eu exercia a função de gestor de recursos humanos do grupo L'Oréal Paris. Localizado a sede da empresa no Rio de Janeiro, mas que havia uma razoável quantidade de filiais espalhada por todo o Brasil. E esse episódio ocorreu no Rio de Janeiro, próximo do Natal. Naquela ocasião, quando se aproximava o Natal, as festas de fim de ano, era comum um certo crescimento das visitas de fiscais, né, do INSS, do Ministério do Trabalho, com a finalidade de verificar alguma anormalidade nos lançamentos, nos impostos, já que nós íamos mudar de exercício. E, para não fugir da história, no fim desse ano, final da década de 90, no início da década de 90, recebemos no Rio de Janeiro a visita de um fiscal da Previdência. Se apresentou, geralmente quem os recebia eram os responsáveis, os supervisores da área, eles não eram levados diretamente a mim, e conversavam sobre os assuntos, solicitavam documentos, e sempre que havia alguma exigência um pouco mais acentuada, os profissionais da empresa entravam em contato comigo para que eu desse autonomia ou resolvesse o problema. Estava eu na minha sala quando recebi a visita do supervisor de registro, que era o anfitrião do fiscal, e ele me trouxe uma notícia não muito agradável. O fiscal tinha iniciado as pesquisas dele verificando o imposto sobre acidente de trabalho. Era uma taxa que a empresa era obrigada a recolher todos os meses com base nos índices de acidente de trabalho. O fiscal havia verificado que já há alguns anos nós estávamos recolhendo essa taxa, esse imposto, um percentual infinitamente menor ao que deveria ser recolhido. Isso significava, então, que havia a necessidade de refazer os recolhimentos e a multa, que, em função da quantidade de anos, eu já tinha cerca de 4 ou 5 anos na L'Oréal, isso era anterior à minha estada lá. Ia dar um valorzinho bastante significativo. E o que mais deixou assustado o meu subordinado era o fato de que esse fiscal tinha deixado entrever que ele não veria com maus olhos uma certa facilitação de nossa parte, como ele mesmo havia dito ao nosso colaborador. Era preciso melhorar o Natal dele. Então, não houve nenhuma outra alternativa senão me dirigir à sala onde eles se encontravam e começamos a conversar. E vi que realmente ele não estava muito interessado em resolver o problema sob o ponto de vista legal. Ele queria resolver o seu problema. E aí comecei a perceber que era um negócio agradável, porque isso poderia ter consequências, porque quando as fiscalizações entravam nas empresas, a legislação trabalhista é muito complexa, é muito ampla. Então, a probabilidade de ocorrer um problema qualquer, por mais longínquo que seja a nossa realidade, era significativa, porque eles tinham na mente, nos seus registros, na sua experiência, um acervo de fatos. E nós lidávamos com o dia a dia. Para vocês terem uma ideia, nós havíamos uma vez recebido uma fiscalização na sede da empresa, no Rio de Janeiro, era a antiga sede de um grande banco pertencente a um político carioca,
Era um lugar maravilhoso, luxuoso, muito bem equipamento, a ponto de termos uma área de espécie lazer para os empregados que constava com 4 banheiros femininos e masculinos, uma coisa extraordinária, que nós aproveitamos e cedemos aos nossos empregados. E qual não foi a nossa surpresa em que esse fiscal, então, se manifestou interessado em conversar. Eu pedi a ele um tempo, me retirei e fui conversar com o diretor da empresa, a quem eu me reportava, figura amiga, muito político, figura que era ligado ao futebol, o pai e o tio dele haviam sido técnicos da seleção brasileira, e disse a ele, olha, temos um problema para resolver, seria interessante nós tentarmos encontrar uma solução, porque, embora esse senhor fiscal não tenha ainda sido agressivo, ele está sendo incisivo no que diz respeito a uma certa facilitação. O valor que vai nos caber na eventualidade de uma correção é grande, é bastante significativo. Segundo ele, ele promete, com um acerto, dar uma forma de reduzir isso ao mínimo possível e ficarmos livres do problema. Mas nós tínhamos na empresa um histórico de não fazer nenhuma abertura nesse sentido. Não havia nenhuma possibilidade histórica que nós cedêssemos às tentações. E eu fiquei um pouco preocupado com isso. Fiquei um pouco preocupado com isso porque percebi que o profissional que veio da Previdência era um profissional calejado, era um homem de uma certa experiência, sabe? Era cobra criada, não era um neófito no samba. E mesmo que eu e o diretor fôssemos experientes, nós lidávamos com algumas limitações. E aí o diretor vira-se para mim e diz assim, você não consegue, ele me chamava de Chico, você não consegue entre os seus amigos aí da área, alguém que possa nos dar uma indicação para tentar, pelo menos, aplacar a voracidade desse cidadão? E eu, comecei a pesquisar e me lembrei que o sogro de um grande amigo meu, que era gerente de recursos humanos de uma outra organização, já havíamos, inclusive, trabalhado juntos, era uma espécie de responsável regional no Rio de Janeiro por todo o processo de fiscalização do trabalho e da Previdência. E eu tinha uma boa relação com esse cidadão, que era sogro do meu amigo, tinha o hábito, inclusive, de aos domingos ir à casa dele tomar cerveja, assistir uns jogos, participar de churrasco, já fazia isso com frequência. Eu era amigo da família. Liguei para o meu amigo, perguntei se eu poderia ligar para o trabalho dele, porque não tinha o telefone dele. Disse, claro, ligue para ele. Liguei, ele me atendeu e disse, olha, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer, porque o cidadão está querendo uma facilidade, isso não faz parte dos nossos hábitos. Ele disse, meu caro, nem dos nossos. Vamos resolver esse problema. Eu dei o nome do cidadão para ele, e disse, nós já estamos atrás desse homem há algum tempo. Nós estamos tentando encontrar uma forma de neutralizá-lo. É difícil, porque ele é escorregadio. Mas vamos fazer o seguinte, eu preciso preparar minha equipe, 3 ou 4 pessoas, e me dirigir para aí, para poder dar um flagrante nele. Mas para isso eu preciso que você cozinhe o nosso personagem durante pelo menos uns 40 minutos, 1 hora. Você tem como fazer isso? Disse, olha, como já eram quase 7 horas da noite, e esse cidadão havia se proposto a ficar até noite adentro, se fosse necessário, para resolver o problema de uma vez, eu posso levá-lo para jantar. Nós temos um restaurante excelente aqui no térreo do nosso prédio. Era um prédio próximo da Bolsa de Valores e havia ali o Arco do Teles. E na entrada do Arco do Teles havia um restaurante muito gostoso. Nós frequentávamos com bastante assiduidade. E nós, então, nos propusemos a levar o cidadão. Então, nos dirigimos a ele, aí eu já levei o diretor comigo, só, nosso diretor, nós vamos resolver esse problema, mas queremos conversar um pouco, porque é um negócio doloroso para nós. Não, eu reconheço, é difícil. O homem
O homem era cobra criada, realmente. E aí aceitou prontamente o convite. Eu me lembro que quando ele aceitou o convite, ele ainda disse, eu estou imaginando, os senhores vão pagar o jantar? O jantar é para nossa conta, o senhor é nosso convidado. E fomos para o restaurante. Esse meu amigo da fiscalização havia dito o seguinte, eu preciso que vocês escolham uma mesa estratégica, de preferência de costas, para a entrada do restaurante, para que ele não veja nós chegarmos. E esse restaurante tinha um outro detalhe que tornou-se extremamente favorável ao nosso trabalho. A parede frontal do restaurante era toda envidraçada. E nós tínhamos visão da rua, do estacionamento. Os carros estacionavam em frente, inclinados. Então dava para ver todo o movimento de fora. E foi o que fizemos. Sentamos numa segunda fileira de mesas, não na primeira. Deixamos a primeira fileira vazia. O restaurante, durante a semana, não estava muito cheio, embora fosse próximo do Natal. Nos sentamos com ele, colocamos ele estrategicamente de costas, ficamos os dois, eu e o meu diretor, de frente para ele, e começamos a conversar. E sugerimos, antes de iniciar qualquer coisa, os aperitivos. Ele topou imediatamente, começamos a conversar sobre a vida. Ele conhecia o diretor a quem me reportava, como eu disse, era antigo jogador do Vasco e sobrinho e filho de técnico da seleção. Acho que o tio dele, inclusive, na época, era o técnico da seleção brasileira. Então, se interessou, era um apaixonado pelo futebol, torcia, não sei se não era pelo Vasco, mas começou a conversar, a trocar ideia. Isso nos deu um espaço de tempo bastante interessante. E aí, mas nas entrelinhas, nos intervalos, nas pausas para a respiração, ele deixava claro que pretendia sair dali com os dois assuntos, o nosso e o dele, perfeitamente resolvidos. Nós, então, fomos levando. O meu diretor, uma figura extremamente carismática, figura agradabilíssima, papo, noite adentro, se fosse necessária. E eu, inclusive, assumi uma posição secundária, deixei que ele conduzisse, porque já fazia prática, nós tínhamos conversas estratégicas, eu dava a entrada e deixava ele passar. Realmente era um sujeito mais velho que eu, extremamente hábil nesse contato. Percebi até recentemente o falecimento dele de uma forma muito desagradável, triste, isolado. Não era, ele era uma figura alegre, excelente culinarista. E aí, conversando, em determinado momento, eu percebi, pela vidraça do restaurante, a chegada de dois veículos da marca Rural Willys, preta, chapa branca, que eram os carros do Ministério. Os carros estacionaram e deles saltaram 4 pessoas. Esse cidadão, que era o supervisor, e mais 3 indivíduos. Um estava com ele no carro e mais 2 no carro seguinte. Discretamente entraram no restaurante. Eu já tinha avisado ao maître que nós íamos receber 2 visitas e que gostaríamos que, na hora que eles chegassem, que não fosse feito nenhum alarde. O restaurante não estava muito cheio, então isso não foi difícil de acertar. E até o restaurante nos conhecia, nós estávamos lá com bastante frequência. E aí o que aconteceu? Nós continuamos a conversar e uma sugestão desse fiscal é que no momento em que eles chegassem, nós então colocássemos na mesa o assunto que interessava, né? Inclusive com, já agora usando a palavra sensível, a propina proposta por ele. Então, quando eles sentaram, eles ficaram na mesa atrás, que dava para eles ouvirem razoavelmente o que estava sendo discutido. Nós falamos não muito alto, mas de uma forma que, estando o restaurante vazio, eles conseguiam ter acesso. E colocamos aquela história toda, fomos avançando na conversa, e depois de 15 ou 20 minutos de conversa, chegamos a um momento mais, digamos assim, crítico. Foi quando ele disse a frase que efetivamente marcou o seu destino. Bom, se vocês se propuserem a fazer isso,
resolvemos o problema e o meu Natal estará garantido, certo? Podemos, então, depois desse jantar, dar início a uma conversa mais definitiva? Nesse instante, os três profissionais do Ministério se levantaram, colocaram-se discretamente atrás dele. Ele, em princípio, não percebeu, mas, em determinado momento, ele... É como se um volume se colocasse às suas costas. E ele se virou. Ao se virar, reconheceu o chefe. E, provavelmente, deve ter reconhecido os seus dois outros colegas. O chefe, então, colocou a mão sobre o seu ombro e disse discretamente: você sai comigo daqui agora. Sem problemas. Vamos deixar nossos amigos jantarem em paz, mas, a partir de agora, esse assunto é conosco. Ele até alegou que a mala dele tinha ficado dentro. Disse: não tem problema. Amanhã de manhã eu mando um mensageiro vir buscar a sua mala. O importante é que você vá conosco agora. Cumprimentou-nos, o cidadão petrificado, branco, não tinha mais cor, levantou-se, despediu-se de nós dois de uma forma muito fria, muito distante, apavorado, sabendo que efetivamente algum problema ia acontecer. E esse supervisor, que era genro do meu amigo, era tido como um indivíduo extremamente rígido no que diz respeito à honestidade, integridade. O perfil dele era histórico no Ministério. E levou o cidadão com ele, e nós, inclusive, depois desse episódio, relaxamos, ligamos para a empresa, não havia na época celulares, e avisamos a equipe que o problema estava todo resolvido, pedimos que ele pegasse todo o material do fiscal, colocasse na mala e fechassem e colocasse na minha sala, que eu ia continuar com o meu diretor, terminar o jantar, e estavam todos dispensados, não precisavam nos esperar. Essa história foi uma história que durou 2, 3 horas em todo o seu episódio, mas ela me marcou, porque ela mostrou que esse problema ocorreu outras vezes. Não talvez com a mesma intensidade, mas nós sempre sentimos que havia um risco. Sempre havia um espaço para uma determinada situação que pudesse provocar esse tipo de reação. Terminado o jantar, voltamos para a nossa empresa, que ficava do lado, bem 50 metros de distância. No início da semana, isso eu creio que aconteceu até numa sexta-feira. Na semana seguinte, mandamos refazer o cálculo, recolhemos o cálculo, recolhemos o valor na instituição que devia ser, ao Ministério, a Receita, não me lembro agora, e com isso nós organizamos o processo. Mas o principal de tudo foi a lição, que a partir daí, todas as vezes que eu assumia o cargo de gestor de pessoas, recursos humanos, numa nova organização, a primeira coisa que eu pedia é para fazer um cálculo. Alguns anos mais tarde, quando eu já gerenciava a área de recursos humanos da Grupo Multiplica, não do Multiplica, apareceram no mercado algumas organizações, né, que se intitulavam seguradoras, mas que, na realidade, tinham como finalidade fazer esse estudo com relação ao coeficiente de acidente de trabalho para propor às organizações fazer a correção. E as correções eram grandes, não eram pequenas, porque eram volumes muito grandes em cima de folha de pagamento. E nós tínhamos, na L'Oréal, o quê? 2.000 empregados. Você tinha empresa com 5, 10 mil empregados, e nem sempre o detalhe era levado em consideração. Essas empresas, algumas delas, eu voltei a trabalhar com elas, na própria Multiplica, nós contratamos a empresa para fazer o cálculo para a gente. Eu tenho certeza que algumas dessas empresas se deram muito bem nesse processo. Mas, quanto a nós, valeu a experiência. Esse senhor da fiscalização nos deu um princípio de dor de cabeça,
mas acabou nos gerando um jantar inesquecível. A vocês, obrigado por nos acompanhar nessa história e até uma próxima oportunidade. Não se esqueçam, Liderando com Bita, Causos de Gestor de Pessoas, via YouTube e via Spotify. Muito obrigado.